Eu fiz todo esse contexto para vocês, para abrir um pouco a sua mente, para você entender um pouco mais que o que eu tô falando não é nenhuma bobagem. O pessoal, os roteiristas de Stranger Things não falaram nenhuma bobagem, é tudo muito real. Isso tudo existe, né? As escolas iniciáticas e pessoas mais espiritualizadas já entenderam tudo isso, eles já utilizam disso no dia a dia, né? Esse vídeo pode até parecer maluquice, mas vamos aproveitar que essa onda de Stranger Things está em alta e vamos falar um pouquinho mais sobre essa série que particularmente eu assisti e eu encontrei algumas coisas, alguns, vamos dizer assim, segredos, né? Alguns conhecimentos que as pessoas não detêm, que estão implícitos ali ao longo da série e que ninguém falou nada sobre isso até o momento. Então, vem comigo, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Para finalizar, se você não é inscrito nesse canal, corre e se inscreve. Eu já comentei aqui que esse canal não é meu principal, eu tenho meu canal de marketing lá, que tem bastante inscritos, mas eu tenho a intenção de deixar esse canal tão grande quanto o outro, da gente falar de coisas boas, de cocriação, de meditação, de cura, de evolução espiritual, e a gente fazer do ano de 2026 o melhor ano das nossas vidas, tá? Bom, assistindo a série, né, essa série Stranger Things, no começo eu tava um pouco perdido de fato ali, mas essa última temporada, essa última parte pra mim fez total sentido e talvez as pessoas não tenham percebido de fato sobre o que a série ela fala, né? Ou ela deixa muito a física muito nítida, né? A física newtoniana, vamos dizer assim, muito nítida e as pessoas acabam não percebendo as entranhas ali, né? O que de fato, qual o sentido de fato da série, tá? Então vamos começar. Antes da gente começar, eu queria dizer que esse vídeo tem spoiler, então se você não finalizou ainda a série, se você não chegou até o final, peço que deixe esse vídeo um pouquinho mais pra frente e aí você torna a assisti-lo quando você tiver finalizado a série, tá bom? Então vamos lá. Então a série, ela se dá pelo fato de que o pessoal ali, né, das aventuras ali, a molecada, ela entende que eles estão, né, num buraco de minhoca. Então eles entendem que existe um fator tempo e espaço ali que está sendo ignorado e eles estavam tentando entender de fato qual era o sentido de tudo, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês ali, vou fazer uma correlação com a nossa física quântica para vocês entenderem um pouco mais que tudo que está ali faz total sentido. Eles estão no laboratório ali, eles entendem que foi criado um buraco de minhoca através dos cientistas lá e tal. E desde o começo da série, eles não entendiam a questão do mundo invertido, do mundo real, o mundo invertido, né? E nessa última temporada eles entendem também que existe a mente do tal do Vecna lá, né? Do monstro. Então, em dado momento, algum personagem tá no mundo real, em dado momento, um personagem tá ali naquele mundo invertido, e em dado momento, algum outro personagem, né? As crianças estão dentro da mente do Vecna, ou seja, dentro da mente criadora do monstro ali, de tudo que é criado, aqueles tal de Dermagogon lá, aqueles monstros todos vêm de uma única fonte, certo? A primeira coisa é a gente analisar esse buraco de minhoca que eles falam na série ali. O buraco de minhoca ele é um tanto quanto complexo. Até hoje a gente só tem teorias sobre ele, tá? Mas as teorias são muito palpáveis e são muito reais. Então o buraco de minhoca, ele é uma dobra no espaço-tempo. E essa dobra no espaço-tempo, né, com essa dobra do espaço-tempo, a gente tem a possibilidade de encurtar caminhos, vamos dizer assim. A gente consegue chegar de um ponto A a um ponto B em um outro tempo, né? Porque na visão humana, na nossa visão, o tempo e espaço ele é linear. Então o tempo vai passando, a gente não consegue voltar no tempo, né? A gente não consegue viajar no tempo, ir para frente, para o futuro, a não ser que seja vivendo a vida normal no tempo do universo. E aí o buraco de minhoca ele é uma teoria que diz que a gente consegue dobrar, de fato dobrar assim. Eu vou mostrar a imagem para você aqui. E ele consegue fazer uma dobra nesse espaço-tempo e a gente consegue percorrer o tempo e espaço num período muito mais curto. Então vamos supor, se a gente quiser viajar no espaço na velocidade da luz, se a gente encontrar um buraco de minhoca, a gente consegue atravessar esse espaço em um período de tempo bem menor. Então praticamente, entre aspas, praticamente é uma viagem no tempo que a gente consegue fazer através do buraco de minhoca, tá? Dito isso, na série, dentro da série, eles entendem que eles estão num buraco de minhoca. Então, o mundo real
é a base aqui, né? Eu vou deixar a imagem aqui para vocês irem entendendo o que está acontecendo e vou tentar colocar, é que eu não sei questões de direitos autorais se eu vou conseguir colocar imagens da série em si, mas você que assistiu você vai entender. Então a gente tem a questão do mundo real, né? Que é a base aqui desse buraco de minhoca. A gente tem o centro, que é o mundo invertido, onde está o núcleo, né? Eles chamam de matéria estranha, tem uma matéria lá, que essa matéria foi que criou esse buraco de minhoca, então é uma energia, né, condensada ali, uma energia que segura, que criou e segura todo esse buraco de minhoca aí, né? E lá no topo é a mente do monstro, né, onde tudo é criado. Então existe uma correlação linear, onde a base é o mundo real, o centro é o coração disso tudo, e eu já vou explicar um pouquinho mais a fundo, e em cima a gente tem a mente, né, do monstro. E o que fez muito sentido para mim, porque coincidentemente ou não, eu estava estudando, finalizando o livro do Joe Dispenza, onde ele nos dá essa correlação através da meditação, tá? E aí, meditando, eu tive uma pequena visualização disso, né? Onde a gente pode perceber que, e aí que vem o pulo do gato, que eu vou explicar mais a fundo por que tudo isso faz sentido, tá? Quando a gente medita, a gente cria um campo. Obviamente, se você consegue movimentar o seu chakra, se você consegue trabalhar a fundo, você consegue movimentar a energia da base, né, do seu chakra aqui, do seu chakra primário, né, até a Kundalini, que é o topo da cabeça. Então, se você consegue fazer esse movimento da energia subindo, né, passando pelo chakra aqui do coração, a gente tem um chakra aqui, né, um ponto de chakra aqui no pescoço, né, a gente tem nossa glândula pineal, a gente tem nossa Kundalini, que é como se fosse uma anteninha aqui, que ela passa aqui, é uma energia que fica um pouco mais acima do... Quando a gente medita, a gente cria um campo vibracional do qual essas energias movimentam e criam em si um campo eletromagnético, né? E aí que tá o pulo do gato, que esse campo eletromagnético é, vamos dizer assim, a forma da vida, né? A mecânica da vida. Tudo no universo e todas as energias e toda a natureza utiliza desse campo eletromagnético, vamos dizer assim, tá? Se a gente for correlacionar, então vamos começar com o buraco de minhoca. Então o buraco de minhoca, que eles falam no filme, é exatamente assim, né? Como vocês podem ver na imagem aqui. Então, a gente tem uma base, a gente tem o afunilamento, né? A parte central, e o topo, que é onde está fazendo a dobra do espaço-tempo ali. Vamos para o campo eletromagnético da meditação? Então vocês têm essa imagem aqui. Coincidentemente ou não, é o mesmo formato de um buraco de minhoca. Vamos lá que a gente vai mais a fundo ainda. Olha que interessante. Então, quando a gente medita, a gente consegue movimentar, criar esse campo eletromagnético. Quando a gente a gente muda o nosso estado de mente, né, de alfa para beta, para teta. Enfim, quanto mais a gente consegue mudar a nossa frequência cerebral, mais a gente consegue um campo eletromagnético, vamos dizer assim, mais energizado, né? Mais você vai aumentando cada vez mais esse campo, né? Então, inclusive, tem pessoas que dizem, né, e tem livros espíritas que relatam que o campo eletromagnético, a vibração de Jesus Cristo podia ser sentida a quilômetros de distância. Então as pessoas já sabiam que Jesus estava naquela região, que estava naquela localidade, o que estava próximo, sentindo o campo eletromagnético dele, né, sentindo aquela vibração, sentindo aquela energia que ultrapassava muitos quilômetros, aquele perispírito. Enfim, então fizemos uma relação do buraco de minhoca com o nosso campo eletromagnético. E aí eu vou fazer mais uma correlação. Quando a gente enxerga uma árvore, né, como que a gente se dá o formato da árvore? Então a gente tem a base, que é a raiz, a gente tem o centro, que é o tronco, né? E a gente tem a copa da árvore, né? As folhas e tudo mais, que é onde a energia é movimentada também. E olha que interessante, é o mesmo formato. A gente tem ali a árvore, ela trazendo energia do solo,
para o topo. Então ela puxa os nutrientes, a seiva e tudo mais do solo, né? Tudo bem que ela faz fotossíntese, a fotossíntese ela busca a luz, né, no alto, mas a fotossíntese é uma outra etapa de aquisição de energia, né? Mas os nutrientes em si vêm do solo, vêm das raízes, certo? Sobe pela seiva e vai até e é distribuído no entorno de toda a árvore em si. Beleza? Então olha que coincidência do universo. Um buraco de minhoca tem o mesmo formato e mecânica de um ser humano, da energia de um ser humano. Que o ser humano tem a mesma mecânica, a mesma movimentação de energia de uma árvore, certo? Que coincidentemente ou não, a multiplicação da vida, então vamos falar de multiplicação celular, né? A famosa mitose e meiose. Então, quando as células elas se multiplicam, elas se dividem, né? Quando a gente vai gerar uma vida e as células elas começam a se dividir, né? Para se formar o zigoto e tudo mais, então ela tem o mesmo formato. Então, quando a célula se divide, ela tem o mesmo campo energético, o mesmo campo vibracional. Olha que loucura, tá? E vamos um pouco mais além. Se você pegar e dividir um átomo, né? Quando você divide um átomo, você cria uma reação em cadeia, que é a nossa chamada aí bomba atômica. Vocês já viram o formato de uma bomba atômica, aquele cogumelo gigante, aquele tronco, né? Tem um tronco, um cogumelo gigante e a dissipação de energia para o solo. Inclusive esse formato, por conta desse formato, as bombas atômicas elas não são jogadas diretamente no solo. Elas são jogadas a quilômetros de distância no alto, para que essa energia, a dissipação dessa energia, crie esse formato, crie essa destruição em massa. Então olha que interessante, mais um formato ali, a gente falando de formas atômicas, né, do átomo mesmo, da divisão atômica. Por último e não menos importante, a gente tem ali a questão do campo eletromagnético da Terra, né? Norte e Sul, Polo Norte, o Polo Sul, e todo o campo eletromagnético que é o que protege a Terra dos raios gama e do Sol, né? E de outras coisas também, mas ela cria uma proteção eletromagnética de fato, onde quando a gente recebe um impacto muito forte, né, de explosão solares ali, o campo eletromagnético ele cria uma proteção. É por isso que a gente tem as auroras boreais, né? Que a gente consegue ver especificamente no Polo Norte da Terra. Essas ondas, né, essa energia solar, ela explode do Sol ali, ela cria partículas, né, ela emite partículas, onde o eletromagnetismo da Terra, ele protege a gente dessa energia que é extremamente forte e poderosa, e se não houvesse esse campo eletromagnético da Terra, a gente já estaria todo mundo morto ou nem existiria vida na Terra, tá? Então vamos voltar para a série lá. Eles conseguem transitar entre o mundo real, o mundo invertido, né? Eles têm algumas passagens ali onde eles conseguem acessar esse mundo invertido e em dado momento ali no finalzinho da série eles conseguem transitar até para dentro da mente criadora do monstro, né? Do Vecna lá e tal, que é aquele rapaz, que, enfim. Vamos fazer uma correlação bem forte aqui agora que você já entendeu todos os pontos e que isso é mais comum do que a gente imagina, essa mecânica, né, esse eletromagnetismo, essa mecânica, esse formato e tudo que se dá para você entender que todo o universo ele tem uma ligação, tudo pertence a uma coisa só. Essa é a moral maior que a gente tem que entender aqui, que o universo é tudo uma coisa só. E apesar dos átomos, né, da gente ter a matéria se comportando de uma maneira diferente para cada elemento, mas tudo partiu de uma coisa só. Então, vamos dizer assim que a gente é uma partícula de Deus. Tudo o universo é todo único, ele é todo junto. Ele não tem separação, né? E aí, para a gente entender de fato ali essa questão, eu vou trazer a questão do livro do Joe Dispenza, onde ele fala que a partir do momento que a gente medita, que a gente faz nossa meditação, e de fato a gente consegue entrar, né, na onda beta ali do cerebral, né, a gente na frequência de ondas betas no cérebro, e consegue de fato expandir a consciência, a partir desse momento não existe mais tempo e espaço, né, porque a gente está acostumado com o corpo físico, estar na Terra, estar no tempo linear.
Quando a gente consegue elevar a nossa vibração e a gente consegue meditar de forma com que a gente não faça mais parte do espaço-tempo, não existe mais tempo, não existe mais contar horas, minutos, segundos, não existe essa coisa linear, né? Até porque o nosso espírito, ele é infinito e ele atravessa o universo em questão de segundos. Um pensamento, ele cria em 0,000 alguns segundos. Então, de fato, não existe tempo e espaço. O ser humano criou isso para que a gente conseguisse se entender, né, se encaixar nesse universo de uma forma mais organizada, digamos assim, né? Então, a gente conseguisse entender que 365 dias equivale a uma volta em torno do Sol, e a Terra fica girando, e a Terra girando equivale a 24 horas. Enfim, a gente fez isso para se organizar. Porém, em dado momento que você consegue alcançar aí suas ondas tetas, vamos dizer assim, que você consegue elevar sua vibração a nível máximo, a nível do amor universal, você acabou com o tempo e espaço. E aí voltemos ao buraco de minhoca, do pessoal do Stranger Things lá. O que é um buraco de minhoca? O buraco de minhoca, você consegue dobrar ao meio, né? Dividir o tempo, espaço, espaço-tempo. Então, beleza. Então, a gente já entendeu a questão do buraco de minhoca, que todo o universo ele é totalmente ligado, que toda essa mecânica de eletromagnetismo, esse campo de energia, tudo na natureza se comporta da mesma forma, né? Que apesar da matéria estar em estado diferente, todo mundo faz parte do mesmo universo, todo o universo está ligado, todo o universo faz parte de uma única coisa. E aí já entendemos isso. E aí, pra gente finalizar aqui essa questão, eu fiz todo esse contexto para vocês, para abrir um pouco a sua mente, para você entender um pouco mais que o que eu tô falando não é nenhuma bobagem. O pessoal, os roteiristas de Stranger Things não falaram nenhuma bobagem, é tudo muito real. Isso tudo existe, né? As escolas iniciáticas e pessoas mais espiritualizadas já entenderam tudo isso, eles já utilizam disso no dia a dia, né? Isso já acontece. As pessoas que meditam, que buscam espiritualidade, já sabem de tudo isso, tá? Isso não é nenhum segredo para ninguém. E aí eu queria trazer um pouco mais sobre essa relação do Stranger Things com a meditação, com a gente elevar o nosso campo vibracional. Olha que coincidência. Lembra que eu falei que a base aqui é o nosso mundo real? Então, quando a gente vai meditar, o nosso primeiro chakra aqui é praticamente a nossa fonte de energia, o chakra sexual. É da onde toda a energia vai se movimentar. Então, o chakra sexual, né, o primeiro chakra ali, ele é o mais forte, digamos assim. Ele é o que impulsiona tudo. Então, na série, o que a gente tem? A gente tem o mundo real nessa parte aqui. A cidade de Hawkins lá, a escola, todo mundo vivendo nessa parte, né? Quando a gente chega no mundo invertido, eles descobrem aqui na antiga usina lá, aquela antiga lugar do que ficavam os soviéticos e tudo mais, tem o que eles chamam de matéria estranha, a matéria, eu acho que é estranha que eles falam. Enfim, existe aquela matéria que é o coração de tudo. Então, vamos voltar ao nosso campo eletromagnético, vamos voltar aos nossos chakras. O coração é o principal energia, o principal chakra que a gente tem. Depois dos 3 primeiros aqui, o coração, ele é o criador. Então, os 3 primeiros, ele é uma fonte de energia. Ele é o que vai trazer energia, né? Lembrando que é do primeiro até o último, então a energia, ela sobe, né? Ela sobe, os chakras, eles vão subindo. Então, o coração é o primeiro dos criadores ali, dos principais. Eles fazem essa correlação do coração. Então, no centro ali desse buraco de minhoca está o coração de tudo, está a energia principal. Quando aquilo é destruído, todo aquele buraco de minhoca é destruído também. Então eles já tinham entendido isso, tá? E por último é a energia, né? A energia da nossa Kundalini, não é nem da nossa Kundalini, é da nossa glândula pineal, da nossa cabeça. Então, a última parte ali daquele buraco de minhoca, ela é a mente do Vecna, é onde tudo é criado, onde tudo
começa a existir. É onde está o monstro principal lá, onde ele coloca as crianças para absorver energia. É da onde os monstros saem, né? Então, ele é o criador de tudo. É a nossa mente criadora. Então, é uma das nossas principais energias também. A glândula pineal, ela é basicamente, né? Ela é formada por cristais de calcita, né? E é aí que a gente tem o contato com as outras. Ele funciona como uma antena, digamos assim. Então, sempre que a gente quer uma mensagem do universo, sempre que a gente quer se desprender do físico aqui, é a nossa glândula pineal que é, vamos dizer assim, o portal entre esses mundos aí. Então, na série, eles mostram a mesma coisa. Então, olha que interessante. Na série, eles não falaram nada de absurdo, né? Eles fizeram uma correlação entre a física newtoniana, buraco de minhoca, gravidade, mundo invertido, trazendo essa questão, né? Só que as pessoas não percebem, porque as pessoas elas não estão acordadas, né? Elas não estão enxergando de fato, né? A realidade, elas não entendem de chakra, elas não entendem de energia, elas não entendem de campo eletromagnético, elas não conseguem fazer uma correlação. Às vezes a série é papo de maluco, né? É maluquice, não, doideira, o roteirista inventou, tirou isso da cabeça dele, a imaginação, ficção científica, que muita gente fala, ficção científica, mas não é, a gente pode trazer isso para a nossa realidade aqui, de meditação, de energia, de chakra, de entender de fato que aquele dentro do buraco de minhoca, os 3 principais pontos são os nossos 3 principais pontos de energia. E isso, se for utilizado de forma correta, se você exercitar muito isso, você consegue muitos feitos, né? Então não adianta nada a gente falar de cocriação, a gente falar de cura, a gente falar de meditação, se a gente não entende toda essa parte, que é um pouco difícil de entender, é um pouco chata, mas que a série ela traz de um modo muito interessante. Então eu assistindo a série, eu achei interessantíssimo. Às vezes para você explicar para uma criança que ela de fato tem energia e os chakras dela se movimentam, ele cria um campo eletromagnético e a mente dele entra em ondas beta, teta, alfa e nesse momento ela pode se curar do que ela quiser, né? Nesse momento não existe mais espaço-tempo. Você não é mais o seu físico. Você é tudo e o universo está ligado e o universo está ligado e você sendo tudo, você pode criar o que você quiser. E é nesse momento que você se torna um co-criador, né? Que é a nossa maior intenção, a gente pensar e criar, pensar e criar, pensar e criar, né? Obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente chega a esse patamar. Por que que as pessoas que chegam a esse patamar, geralmente elas são muito iluminadas, elas são muito do bem, muito zen, muito tranquilas? Porque o estado de cocriação, você pensar e criar, você pode pensar coisas ruins. Então, imagina, você pensa, nossa, meu carro é uma droga, meu carro tá vazando óleo, é uma merda. Esse carro bem que eu podia subir com ele e tal. No outro dia, o que acontece? Bate o carro vai parar no mecânico, dá problema. Porque a pessoa, quando ela pensa e cria, ela pode pensar e criar para os dois lados, tá? Mas a gente vai entrar num outro vídeo, num outro momento. Então, para finalizar, se você não é inscrito nesse canal, corre e se inscreve. Eu já comentei aqui que esse canal não é meu principal, eu tenho meu canal de marketing lá, que tem bastantes inscritos, mas eu tenho a intenção de deixar esse canal tão grande quanto o outro, da gente falar de coisas boas, de cocriação, de meditação, de cura, de evolução espiritual, e a gente fazer do ano de 2026 o melhor ano das nossas vidas, tá? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo o que você pensa, se você percebeu também isso na série, se faz sentido pra você ou se não faz. Enfim, vamos fazer desse canal aqui a maior comunidade de cura, lei da atração, meditação e espiritualidade do Brasil, tá bom? Espero você no próximo vídeo.